E aí, turma, vamos continuar aqui o nosso primeiro módulo de sociologia, ainda falando um pouco sobre cidadania, direitos, democracias, lutas sociais. Tudo isso é muito importante. Eu estava falando um pouco na aula anterior sobre como se construiu a cidadania no Brasil. E aí eu estava falando um pouco sobre a herança colonial, né, o que a gente ainda traz dessa herança desde o Brasil colônia para cá, passando por escravidão, pelo processo da construção da República Federativa do Brasil, e cheguei na Era Vargas, que foi aí quando a gente conseguiu associar, incorporar à nossa sociedade o primeiro conjunto relevante de direitos sociais, tá? A maioria deles relacionados ao emprego e ao trabalho, tá? Vou seguir aqui uma faceta importante e lamentável da história do Brasil, é a ditadura militar, e aí você precisa entender como ela funcionou, tá? A ditadura militar foi exercida no Brasil a partir de 1964, com um golpe de Estado, onde você, solapa uma democracia e você imprime um governo autoritário. Ele teve fases, né? O autoritarismo ele foi se agravando com o passar do tempo nessa ditadura civil-militar, até que a gente teve ali o endurecimento das leis a partir do AI-5. Então você tinha concessão de liberdades individuais, concessão aliás, concessão não, né? Tinha repressão, melhor dizendo, às liberdades individuais, aos direitos políticos, às garantias de manifestação, tudo isso era muito posto em xeque, né, sob ameaça na época do regime militar. Agora, embora a ditadura militar seja mais um período sombrio na história brasileira, o processo de transição da ditadura militar para a democracia, ele também não foi uma ruptura radical. Tá? Isso é importante dizer porque entender a lógica desses acordos, desses pactos de transição no Brasil, é entender por que a gente não consegue romper com algumas características antigas que já deveriam ter sido colocadas na lata do lixo da história. Tá? A democracia, ela chega aqui, obviamente que na época da ditadura fervilhava o movimento social, sobretudo depois da crise econômica. Tá? O Brasil viveu uma grave crise econômica na época da ditadura militar. Isso enfraqueceu, inclusive, o regime. Os militares precisavam passar o bastão sem serem os pais da crise. Então isso também contribuiu ali nessa transição. Mas na rua pipocava o movimento sindical, o movimento pelas diretas já, tudo isso foi se fortalecendo no corpo da sociedade. Partidos políticos, né, existia esse ar na sociedade brasileira, a própria mídia mesmo já começava a fortalecer esses movimentos de que nós queremos largar esse processo e queremos votar. Queremos escolher os nossos representantes, os nossos políticos, numa democracia. Então, ao invés de uma ruptura, houve uma transição. É tanto que você não teve, por exemplo, a prisão dos ditadores. Foi um pacto. Né? Passa aqui o bastão para a democracia e ninguém mexe com vocês. A gente passa um pano nessa parte da história. Foi basicamente isso que aconteceu. Então, as diretas já, elas representam um movimento de transição, mas não uma transição baseada em uma ruptura. Uma transição baseada em um pacto, em uma passagem importante, obviamente, para o Brasil. O Brasil se redemocratizou e aí você tem uma série de modificações nessa democracia contemporânea, que a gente vive basicamente desde o fim dos anos 80 para cá. Então é uma democracia ainda muito recente. A democracia brasileira ela tem 30 e poucos anos. Isso, para a história, não significa nada. Por isso que ela deve ser tão zelada, por isso que ela deve ser tão cuidada, porque ela ainda é um garotinho. Tá? A democracia brasileira ainda está na sua infância. Ela precisa de muito tempo ainda para adquirir uma maturidade, um tecido social mais denso, né? Mais confiável, digamos assim. Então, nesse período de redemocratização, surge talvez o principal marco em termos de direitos e garantias, que é a Constituição Federal de 1988. A Constituição de 88, o processo de elaboração do seu texto, ele é diferente. Tá? Ele não foi
não é um texto construído por meia dúzia de parlamentares. É um texto que foi construído por setores amplos da sociedade civil, que vocês já sabem o que é, aprenderam na aula anterior. Então, vários agrupamentos de questões, de temas, de pautas se reuniram para montar o que veio a ser o texto da Constituição por meio de um processo chamado de constituinte. Havia as assembleias constituintes espalhadas pelo Brasil inteiro, em que as pessoas incidiam sobre o que viria a ser posteriormente o texto da Constituição de 88. Por isso que a Constituição de 88 ela é um texto amplo e muito plural, porque ela expressa diversos tipos de lutas sociais. A luta indígena, a luta das mulheres, a luta da infância e da juventude. Nesse contexto também você tem a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Está tudo nesse bojo. Um bojo de muitas modificações estruturantes da sociedade brasileira. A Constituição. Imagina como seria o Brasil se a Constituição de 88 fosse aplicada. Se a gente tivesse todas as garantias fundamentais que estão lá previstas. O Brasil seria um país maravilhoso. Vamos combinar que seria um espetáculo, né? Bom, vamos entender aqui. Já a gente vai resolver questões, né? Eu acho que é importante a gente praticar tudo isso que a gente aprendeu, mas antes eu queria que vocês entendessem um pouco sobre a estrutura, né? Ou melhor, as estruturas do Estado. Tá? Primeiro, pensando no sentido formal, como se organiza o Estado brasileiro. Lembre-se, o Estado é a parte que detém o poder político. Então, se eu estou falando de poderes, eu estou falando de poderes políticos, como eles se organizam na sociedade. E aí você tem basicamente 3 tipos de poder. Você tem o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Tá? O poder legislativo, vou começar pelo segundo, era para ter feito outra ordem. O poder legislativo é aquele que organiza o poder por meio das leis. Então, ele cria as leis, ele elabora as leis, ele decide, ele vota sobre as leis e ele fiscaliza as leis. É isso que faz o poder legislativo. Quem compõe o poder legislativo no Brasil? Na esfera municipal você tem os vereadores, na esfera estadual você tem os deputados estaduais e os senadores da República, e na esfera federal você tem os deputados federais. Tá? Os senadores eles saem dos estados e vão para a federação, mas eles têm um caráter diferente dos deputados, é tanto que um mandato de senador ele dura 8 anos, porque são cargos, digamos assim, que exigem uma maior longevidade, porque em tese eles exprimem um aspecto mais conservador sobre as leis. Eles não estão associados a mudanças muito rápidas na sociedade. É como se fosse os guardiões do poder legal, né, das leis. Então tem esse aspecto. É tanto que os senadores eles são mais velhos do que os deputados, via de regra. Né? Até a idade mínima para se candidatar ela é mais elevada. Tem esse aspecto aí de um olhar mais garantista, mais conservador sobre as leis. Tá? Poder executivo é o que executa, né? É o poder que executa a política, que executa o poder político sobre a sociedade. É o que faz, é o que age, é o que faz com que essas leis se exerçam sobre a sociedade. Então, o que você tem? No município você tem o prefeito, no estado você tem o governador e no país você tem o presidente. Essas são as partes do poder executivo, tá? Atenção, certo? Quando você vê o poder legislativo tentando fazer o que o executivo faz. O deputado que constrói um hospital, isso não existe. Tá? As atribuições de um deputado são legislar, fiscalizar, criar leis, elaborar leis, ok? E criar as comissões parlamentares, que são órgãos de investigação, certo? Então, muita atenção para isso. E o Poder Judiciário? O que é que ele faz? O Poder Judiciário ele garante que tudo o que for executado em termos de poder político esteja dentro da legalidade. Ele garante que o poder não vai extrapolar as leis.
né, que vai ser tudo legal, tudo reconhecido, tudo dentro dos conformes, sem abuso de poder, sem abuso de autoridade ou nada que o valha, tá? O Poder Judiciário é o único desses que não é eleito pelo voto direto do brasileiro, tá? Até é importante explicar um pouco sobre esse modelo brasileiro. Lá em 1993, o Brasil fez um plebiscito, tá, sobre que regime nós adotaríamos, se o presidencialismo ou se o parlamentarismo. E nós optamos pelo presidencialismo, ou seja, o chefe do executivo, a maior força política brasileira, que é o presidente, também é eleita pelo voto popular. Então a gente vota em todos esses cargos, exceto os do Poder Judiciário, que aí eles entram pela via do concurso público. Em alguns órgãos eles são escolhidos pelo executivo. Por exemplo, a formação do Supremo Tribunal Federal é pela escolha de presidentes. O presidente indica um para assumir aquele cargo, aquela função. É assim que funciona a estrutura do Poder Judiciário, tá? A democracia representativa é a que vigora aqui no Brasil. Então você elege os seus candidatos, né? Elegem os seus políticos para virarem todos esses cargos aí que eu falei, e, em teoria, eles devem expressar o seu pensamento político. Então você escolhe políticos que são ligados às suas questões, às suas causas, às suas demandas, o seu modo de enxergar o mundo. É assim que funciona numa democracia. O que a democracia precisa ter? Ela precisa ter o voto, ela precisa ter a garantia da segurança do voto. No caso, aqui a gente tem o voto secreto, você tem eleições limpas e seguras, inclusive auditáveis. As eleições do Brasil, elas são assim, né? São seguras, são modernas, são rápidas. Você tem a pluripartidaridade, tá? Importante demais um país pluripartidário. Ou seja, você tem o direito de ter partidos políticos diversos. Aqui no Brasil, acho até que passou um pouquinho da conta. A gente tem mais de 30 partidos, tá? E a gente sabe que, provavelmente, a maioria desses não incorporam exatamente ideias e expressões sociais. Mas a concepção do partido político é um direito em qualquer democracia. Eu quero criar esse partido aqui para reivindicar tal questão e quero levar isso para dentro do Estado. É diferente de um movimento social. O movimento social não quer entrar nessa política partidária. Ele quer ficar de fora e conservar a autonomia, como vocês viram na aula anterior. Então, esse é basicamente aqui o esqueleto, né, do que seria o Estado em uma democracia representativa como é a nossa. Então, por isso que é importante não só votar, é importante ter o depois, ter a cobrança, ter a fiscalização, saber o que os seus candidatos fizeram depois que foram eleitos, porque eles representam você, tá? Não tem como a política exercer com todo mundo governando. Você precisa indicar alguém para fazer isso como uma expressão de parcelas da sociedade. É assim que funciona uma democracia, certo? Bom, agora é a hora da gente praticar, né? A gente sentir-se um pouco como se estivéssemos no Enem. Então, muita atenção. A gente vai ler aqui 4 questões e vamos discutir item por item para saber como a gente consegue melhor respondê-las, tá? Bom, primeiro aqui uma questão extraída de 2021. E a gente tem uma canção, né, uma música conhecidíssima do Zé Ramalho, diz o seguinte: vocês que fazem parte dessa massa, que passa nos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber. Vida de gado, povo marcado e povo feliz. Essa é a peleja do diabo com o dono do céu, uma música que foi gravada no final dos anos 70, 1979, pelo Zé Ramalho, um grande e importante artista brasileiro. Aí vem o enunciado, né? O Enem é sempre assim, é um texto grande, você tem que ter paciência, pegar todos os elementos dele, e depois um enunciado, que aí você consegue linkar uma coisa com a outra. O enunciado diz assim: qual comportamento coletivo é criticado no trecho da letra da canção lançada em 1979? Essa canção, ela critica a militância política? Essa questão
critica a passividade social, ela critica o altruísmo religioso, o autocontrole moral ou o inconformismo eleitoral. Bom, aqui de cara, a gente já pode eliminar algumas coisas, tá? Altruísmo religioso não tem nada a ver, que a gente já exclui o item C. Eu gosto muito de fazer uma prova assim, vai excluindo as opções que não tem nada a ver com a questão, tá? Autocontrole moral, não tem uma crítica a isso também. Inconformismo eleitoral, também não há uma crítica ao inconformismo eleitoral, ao contrário. Há um incentivo a esse inconformismo, que as pessoas se movimentem, que as pessoas façam alguma coisa. Pelo mesmo motivo, a gente elimina o item A também. A militância política não é criticada, ela é estimulada no trecho dessa música. A grande crítica aqui é a passividade social, né? Quando fazem essa analogia do povo conformista, do povo que aceita tudo com a vida de gado, né? O gado fica lá sendo marcado e apenas vive aquela vida repetitiva, enfim. Ok? Então, item B, passividade social, é a crítica que a gente consegue encontrar expressa aqui nessa questão de 2021. Beleza? Conseguiram pegar? Segunda questão. Aqui extraído do Enem de 2019, tá? Importantíssimo também, uma questão que vai falar sobre feminismo. Lembrando que o feminismo ele entra tanto na luta pela questão identitária, né, lutas por reconhecimento, como também tem a questão da redistribuição econômica, do poder econômico. Tudo isso a gente já viu aqui nesse módulo, tá? Vamos lá. O feminismo teve uma relação direta com o descentramento conceitual do sujeito cartesiano e sociológico. Ele questionou a clássica distinção entre o dentro e o fora, o privado e o público. O slogan do feminismo era: o pessoal é político. Ele abriu, portanto, para a contestação política arenas inteiramente novas: a família, a sexualidade, a divisão doméstica do trabalho e etc. Esse é um texto extraído de um livro de um antropólogo chamado Stuart Hall, que diz a identidade cultural, o nome do livro dele, né, a identidade cultural na pós-modernidade. Aí vem o enunciado. Leu o texto, achou grande, palavras difíceis, relê, faz com calma, não tem pressa para resolver. Não tem pressa, certo? O enunciado diz o seguinte: o movimento descrito no texto contribuiu para o processo de transformação das relações humanas na medida em que sua atuação, aí vem as opções, subverte os direitos de determinadas parcelas da sociedade, abala a relação da classe dominante com o Estado, constrói a segregação dos segmentos populares, limita os mecanismos de inclusão das minorias e redefine a dinâmica das instituições sociais. Tá? Vamos lá, item por item. O movimento feminista ele subverteu os direitos de determinadas parcelas da sociedade. Essa é uma questão que é um item que você pode guardar. Deixa ele aqui um pouquinho para a gente pensar sobre ele, porque ele não está totalmente errado. O item B, abala a relação da classe dominante com o Estado. Esse não tem nenhuma relação com o que a gente leu. Então a gente exclui o item B aqui da conversa. O item C, constrói a segregação dos segmentos populares. O feminismo constrói segregação dos segmentos populares. Não tem nada a ver isso daqui. Corta o item C também. O item D, o feminismo limita os mecanismos de inclusão das minorias. Não tem nada a ver, é o oposto, inclusive. Né? É o oposto, inclusive. É uma luta de inclusão e não de exclusão. Então, corta o item D aqui também do radar, certo? E o item E, redefine a dinâmica das instituições sociais. O item A, eu considero que ele não está errado, mas o item mais completo é o item E.
A resposta mais completa é o item E, porque ele traz questões aqui que não tem a ver só com subversão de direitos. É a subversão da concepção institucional sobre a mulher, sobre o corpo, sobre a família, sobre o trabalho, tudo. Então é muito mais amplo e se encaixa melhor no item E. Você tem que ter sagacidade para entender assim, não é o item certo, é o item mais ligado com a questão, tá? Nem sempre você descarta os itens errados, mas você pega o que melhor se relaciona com a estrutura da questão. Isso é importantíssimo pegar essa dica, tá? Terceira, numa democracia representativa, como é o Brasil, o direito de votar para a escolha dos governantes que irão ocupar os cargos do executivo e do legislativo é um dos direitos fundamentais da cidadania. Na impossibilidade de participação direta do povo nas decisões que deverão ser tomadas a respeito de questões da máxima relevância para o interesse público, a escolha de representantes para o desempenho dessas tarefas foi o caminho encontrado para que as opções reflitam a vontade do povo. Esse é um texto que está falando sobre a estrutura da democracia representativa, que a gente acabou de ver aqui nessa mesma aula. Então, é um texto do Dall'Ari, Em Busca da Democracia Representativa, um texto de 2015. Aí vem o enunciado. Na perspectiva apontada no texto, a consolidação da democracia no Brasil baseia-se na representação popular por meio dos. Preste atenção. A consolidação da democracia no Brasil baseia-se na representação popular por meio dos. Basicamente assim, o povo se organiza e é escolhido na democracia por meio de que tipo de grupo? Ok? A. Fóruns sociais. A gente não escolhe os fóruns sociais. Não é isso que molda a democracia. Partidos políticos? Guarda. Conselhos federais? Não. A gente também não escolhe, a gente não consolida a democracia por meio das escolhas de conselhos federais. Entidades de classe? Também não corresponde com a resposta correta. E as organizações não governamentais também não são escolhidas pelo povo. Não é assim que a democracia se consolida. Então a gente fica como a única opção correta aqui, os partidos políticos. Esses outros entes aqui, eles são importantes para uma democracia, tá? Os conselhos, os fóruns, as entidades de classe, as ONGs, tudo isso constitui a sociedade civil, que você também aprendeu esse conceito aqui. Mas aqui a gente está falando de poder político eleito pelo povo. A gente está falando de democracia representativa. E aí o que representa conjuntos de ideias da população são os partidos, ok? Última questão, para você sair daqui sabendo só tudo sobre democracia, sobre Estado, sobre lutas, sobre representação, sobre direitos sociais. É uma questão de 2012, tá? Do Enem, que diz o seguinte, traz um texto aqui do Immanuel Kant, tirado do livro A Metafísica dos Costumes. O texto do Kant diz o seguinte: um Estado é uma multidão de seres humanos submetida a leis de direito. Todo Estado encerra 3 poderes dentro de si, isto é, a vontade unida em geral consiste de 3 pessoas. O poder soberano, que é a soberania, na pessoa do legislador, o poder executivo, na pessoa do governante, em consonância com a lei, e o poder judiciário, para outorgar a cada um o que é seu, de acordo com a lei, na pessoa do juiz. De acordo com o texto, tá? Em um Estado de direito, o que a gente deve encontrar? Vamos item por item? Item A. A vontade do governante deve ser obedecida, pois ele tem o verdadeiro poder. Todo poder, o poder verdadeiro, está nas mãos do governante. Isso é autoritarismo, tá? Isso é autoritarismo. Corta o item A. Item B. A lei do legislador deve ser obedecida, pois ela é a representação da vontade geral. Guarda o item B. Gostei dele. Item C. O poder judiciário, na pessoa do juiz, é soberano, pois é ele que outorga a cada um o que é seu.
É o juiz o soberano? É ele que outorga a cada um o que é seu, isso é seu, isso é seu. É o juiz que decide isso? Também seria autoritário demais, né? Cadê o povo na questão? Não tem. O Poder Executivo, item D agora. O Poder Executivo deve submeter-se ao Judiciário, pois depende dele para validar suas determinações? Guarda o item D. Guarda o item D. E, por fim, o Poder Legislativo deve submeter-se ao Executivo na pessoa do governante, pois ele que é soberano. Aqui, de novo, você colocando o Executivo como poder supremo. Né? E, na verdade, esses poderes eles não se sobrepõem. Não tem um que domina o outro. Eles são poderes autônomos, independentes, e os três precisam funcionar em conjunto. Então, corta aqui o item E. Entre o B e o D, o que está mais ligado ao texto é o item B, tá? Que fala sobre as leis como expressão da vontade geral. Mas como assim expressão da vontade geral? Lembra da democracia representativa? Você escolheu os representantes, eles criam as leis. Então, em tese, eles criam as leis que vocês desejariam que fossem criadas. Por isso que é importante que você escolha os políticos de acordo com a sua identificação, porque eles vão fazer lá, né, nas esferas políticas, aquilo que deveria lhes representar de alguma forma, ok? Bom, esses foram aqui os pontos que a gente viu, tá? Que nesse tópico aqui do nosso Super Enem. Espero que você tenha gostado. Vai ter o segundo módulo aí falando sobre mundo do trabalho e a gente continua se encontrando aqui nas próximas aulas.